Olá, amadas. Bom dia. Eu sou aqui a irmã Silvana, sou obreira da Casa do Senhor. Pela misericórdia do Senhor Jesus, faço a obra como obreira, para muitos conhecem como diaconisa, e, e é isso. Então, assim, eu congrego na Igreja Internacional da Graça de Deus, fazendo a obra do Senhor, faço ali que Deus coloca no coração, estou ali fazendo, e porque a gente não tem nada a fazer sem Deus, né? Sem fazer a obra de Deus, sem estar servindo ao Senhor. E eu agradeço novamente aqui pela vida das irmãs. É um prazer, um divisor de águas estar nessa congregação aqui com vocês, essas mulheres maravilhosas, mulheres de Deus. E quando a irmã Isabel, eu recebi ali o convite da irmã Isabel, e que ela assim manda todo dia o link, a mensagem para mim, mas aí todos os dias também eu abro lá, olha, e quando eu vi que ela estava me fazendo o convite, eu, ai meu Deus, Senhor, o que que eu vou falar para essas mulheres, Pai? O que que eu vou falar? E pedi a Deus, Senhor, fala comigo, me direciona, Deus. E o Senhor colocou uma mensagem no meu coração e já colocou com tema. Eu até pensei que eu tivesse mandado para a irmã Líbia, mas aí depois eu vi que eu não tinha mandado, mas aí eu consegui mandar ontem à noite para a irmã Isabel. A insatisfação. Deus, quando me deu a palavra, já me deu ali, já falou ali no meu coração a insatisfação. E não é assim, a pregação, a palavra não é para ali quem está lá fora, é para a igreja de Cristo. E uma vez eu ouvi uma mensagem que aonde não sei se era pastor, se era menos um pregador, mas eu sei que ele falava assim, que nós estávamos numa época, nós estamos numa época que não pregamos mais para aquelas pessoas lá fora, nós estamos pregando para quem está dentro da igreja, porque o povo lá fora, o mundo, não está sendo mais convencido pela igreja, a igreja que está sendo convencida pelo mundo. Então nós temos que pregar para a igreja não se desconverter. E ali, quando Deus veio falando aqui na insatisfação, vi quanto a igreja, quando eu falo a igreja, somos nós, o povo de Deus está insatisfeito. É uma insatisfação tão grande, as pessoas estão insatisfeitas. E isso não pode prevalecer nas nossas vidas. Nós temos que ser pessoas gratas, pessoas satisfeitas. E aqui eu quero falar na palavra do Senhor em aqui em Lucas, capítulo 15. É uma passagem bastante conhecida que eu creio que todas nós conhecemos, que é uma fala do filho pródigo. E aí todos nós sabemos, né, que o filho pródigo pediu a herança dele do pai, a herança que ele o direito, e ele gastou toda aquela herança lá. Mas eu não quero falar do filho pródigo, desse filho, né, do filho pródigo, né, porque ele tinha um irmão. Eu quero falar ali do irmão. Então, aqui no capítulo, em Lucas capítulo 15, ele vem falar, acho que já no versículo 21, ele fala ali da história dele, mas já a história era do filho, acho que começa no 21, mas tudo bem. Eu quero falar aqui no 28, no versículo 28, quando o filho já cai em si, que volta para casa do pai, e o pai faz aquela festa, aquela alegria de ter recebido o filho de volta. Mas aí no 28, que o outro filho chegou aí e fala assim, mas ele se indignou, quer dizer, o irmão se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele, né? Porque ele não quis entrar na casa. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que, que desperdiçou os teus bens com as meretriz, mataste-lhe um bezerro cevado. Aí o pai, respondendo para ele, disse, e ele disse-lhe, filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Então, a gente aqui vê a insatisfação daquele irmão.
porque o outro cometeu um erro, o outro pecou, saiu da presença do pai, foi embora, gastou aquele. E o pai recebeu aquele filho com aquela felicidade, com aquela alegria, e o irmão ficou tão chateado, tão amargurado, tão revoltado, que nem queria, nem quis entrar em casa. Por causa que o pai, o que ele queria, que o pai não aceitasse aquele filho de volta. E a gente, olhando hoje para a igreja, olhando para o povo de Deus, hoje a gente vê essa insatisfação de um irmão com o outro, de uma denominação para outra. As pessoas estão chateadas, estão amarguradas, estão revoltadas, falando mal, criticando, tem inveja, porque aquele ali conseguiu e eu não consegui. As pessoas estão doentes, doente, com a mente totalmente doente, sabe? E ali aí quando vem ali, começa a vir a insatisfação, aí daqui a pouco vem a ira, aí vem aquela ansiedade, vem o estresse, começa a vir o estresse, vem a ansiedade, e ali vai só acumulando enfermidade para o corpo, vai só acumulando, por causa daquela insatisfação, porque está insatisfeita, porque faz tanto tempo que eu estou aqui, faz tanto tempo que eu estou servindo a Deus, não acontece nada. Não muda, minha vida não muda, a vida de fulano muda, vem o outro, muda aqui, a vida e a pessoa sempre ali insatisfeita, pessoas que só vivem murmurando, só vivem criticando, só ficam olhando para a vida do outro, o que o outro está cometendo erro, que aquele outro não tem compromisso, que aquele outro não tem isso, que aquele outro não tem aquilo. Gente, isso vai satisfazendo a vida da pessoa o tempo todo. E ali, ele, em vez assim, de buscar, de a pessoa se entregar a Deus, de se aproximar mais, de esperar ali, cada um por si, a salvação, o nosso propósito com Deus é a nossa salvação. E a salvação é individual. Se eu puder orar, então eu vou orar, vou estar orando. Meu Deus, alcança a vida da irmã, alcança a vida daquela família. Senhor, alcança a vida daquela mãe, daquele ali. Mas não me deixa eu ter uma vida assim, Senhor. Me ajuda a ser diferente. Me ajuda, Senhor Jesus. E nós temos que estar com essa satisfação, com essa alegria. Porque, como diz a palavra, para tudo tem o seu tempo. Para tudo tem um momento certo. Mas ali, assim, a gente vê a insatisfação das pessoas não aceitar e quer porque eu quero agora, porque eu queria assim. E quando ele fala para o pai que o pai nunca ofereceu um cevado para ele comemorar, festejar junto com os amigos. E o pai fala para ele que ele sempre está com ele e que tudo que ele tem é dele. Isso assim, Deus fala isso para nós. Deus fala isso conosco, Deus está sempre pronto, Deus está sempre ali. Mas ele estava ali com o pai, mas assim, querendo ser o filho perfeito, porque muitos da casa de Deus, muitas pessoas de Deus, eles estão ali, querem ser perfeito, e começa a olhar para os erros, começa a apontar, a olhar os erros dos outros, e não olha para si, que acha que está na santa perfeição, que é ser perfeito. O que há de crente perfeito, de crente santo, e quando a palavra de Deus fala que perfeito só Jesus, mas tem pessoas assim que exageramente na santidade, que quer ser santo demais. Então ele não pedia nada, nunca pediu nada ao Pai, porque ele queria ser aquele filho perfeito, aquele filho assim que aí então ele não pedia, ele estava ali, nunca pediu se ele tivesse pedido antes ao Pai que queria um bezerro cevado ali, um bezerro para comemorar com amigos, com certeza o pai daria com maior alegria, com maior satisfação. Mas ali ele nunca fez isso. Ele se achava que ele era o filho perfeito e com isso eu queria que o pai chegasse e desse para ele olhar, queria assim que o reconhecimento,
reconhecimento, e o que há de cristão, há de pessoas querendo reconhecimento, porque eu fiz isso, porque eu faço isso, esse reconhecimento que Deus ali abre as janelas dos céus e derrama bênção pelo reconhecimento, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Mas não é por isso, não é assim. E aí, quando esse, o que que é, mas Deus, assim, como está vendo também aqui no, em Zacarias, no livro de Zacarias, capítulo 3 fala, fala assim, e ele mostrou-me o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para, para se impor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Então, minhas amadas queridas irmãs, quero dizer que o Senhor repreende Satanás por nós. O Senhor intercede por nós. Quando ele ali vê, tipo, como eu falei ali no começo, estava assim, eu estava me sentindo, estava ali assim, me sentindo uma pessoa morna, sem coragem, sem disposição. E a minha oração que eu fiz para Deus, uma oração assim, eu andando assim, pedindo, Deus, me ajuda, me, prepara alguém para que possa me ajudar a sair desse acomodismo, eu tenho que mudar, eu estou me sentindo assim, uma pessoa fraca, morna, sem disposição. E ali Deus levantou ali já, assim, irmã Isabel, no primeiro momento que veio, foi de dizer assim para ela, irmã, não dá, estou em época de prova, não tem como. Mas aí o Espírito Santo já veio ali, que você lembra do que você pediu, porque assim como aqui o Zacarias estava, a palavra fala que Zacarias estava de roupa, de veste suja. Isso quer dizer que ele não estava assim na posição, na palavra de Deus. Ele estava ali com algo, alguma coisa que estava impedindo de Deus estar ali com ele. Ele estava em uma fraqueza, sabe, estava até em pecado. Mas quando creio que ele mesmo deve ter feito uma oração, talvez igual a minha, ou alguém intercedendo por ele, eu só sei que o anjo veio até ele, e quando ali Satanás se impôs ali, queria ali derrubar Zacarias, o sacerdote da casa de Deus, foi Deus mesmo, Deus intercedeu, foi Deus que repreendeu, dizendo que Satanás, o Senhor te repreende, o Senhor repreendeu para que não veja. E assim também acontece com qualquer uma de nós, quando nós fazemos isso, que nós não deixamos a insatisfação vir sobre nós, a inveja vir sobre nós, quando nós não deixamos que as flechas de Satanás nos alcançam, como esse irmão do filho pródigo. Em vez de ele abraçar o irmão, meu irmão, glória a Deus que você voltou, irmão, você está aqui, irmão, como é que você está? E abraçar aquele irmão, ficar feliz. Não, ele foi olhar ali para o defeito dele. E ali a satisfação com raiva, porque ele esperava reconhecimento da bondade de estar ali junto com o pai, fazendo isso, fazendo aquilo, de estar ajudando, ele esperava reconhecimento, ele esperava que o pai fizesse isso por ele. E o outro, ai, você gastou tudo que você tem, pastor, você não tem compromisso, você tem isso. Não, não, gente, não é assim, Deus não é assim. Deus olha para o coração, Deus sonda os nossos corações. Porque tem muita gente na casa de Deus fazendo, tem pessoas todos os dias ali, fazendo a obra todo dia ali, e fazendo, e aqui correndo, mas vive insatisfeito, vive com o coração ruim, amargurado, torcendo pela a desgraça do outro ali, e falando, tá vendo? Tá vendo? Não quer compromisso com Deus? Olha o que acontece. Olha lá, eu não quero isso, não quero aquilo. Tem muita gente fazendo isso. E isso não é de Deus. Deus olha para um coração grato, um coração satisfeito. Nós temos que ser pessoas gratas, pessoas alegres, felizes, satisfeitas. Temos que ser satisfeitas com o que nós temos, com o que nós somos, da maneira como somos. Eu demorei muito para reconhecer isso. E a gente vê que a pessoa assim não é feliz, não tem felicidade, porque nós somos felizes
quando nós somos gratos, quando nós reconhecemos o que nós somos, da maneira como somos, aonde Deus nos coloca, seja no trabalho, seja ali naquele trabalho, naquela igrejinha pequena, naquele ministério, ali naquela família. Nós temos que ser felizes, satisfeitos com isso. A vizinha, às vezes nós temos uns vizinhos que só Jesus na causa. Mas temos que dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque ali atrás daquela pessoa, seja avó, alguém ali da família, deve ter orado ali pedindo, Deus, coloca uma pessoa do Senhor, coloca uma mulher de oração, coloca uma mulher ali para estar intercedendo, para estar orando, ali na vida de fulano. E aí Deus olha a mim, olha você como uma mulher ali de oração, uma mulher intercessora, uma mulher de Deus que ele pode contar. E ele bota lá para ser seu vizinho. E aí ele faz, eu não acredito, Senhor de Deus, está amarrado em nome de Jesus, Senhor, leva fulano perto de mim, leva fulano, muda. E aí depois a gente vai orar, Deus, contar comigo, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui à sua disposição, do que o Senhor como. Eu enviei aquela pessoa, aquele perturbado, aquele macumbeiro, eu enviei para você aquele viciado, aquela família maluca lá que brigava, eu que coloquei lá. Que era para você fazer a diferença, para você ser luz, para você orar. E a gente fica, sabe, insatisfeito, a gente vive insatisfeito o tempo todo, porque nós queremos satisfazer a carne. Nós queremos satisfazer que a nossa carne, aquilo que faz bem para a nossa carne, aquilo que alegra a nossa carne. E não é isso, gente. Nós precisamos voltar, nós precisamos parar. Jesus está ali batendo a porta, Jesus está ali e nós estamos dando bobeira e Satanás que está se agradando. E a igreja de Cristo não pode ser assim. Nós temos que estar orando, pedindo, Deus, muda, Senhor, me muda, trabalha em mim, Senhor Jesus. É, me faça uma pessoa alegre, me faça uma pessoa satisfeita. Senhor, me ajuda a aproveitar cada oportunidade que vem em mim. Nós somos pessoas que nós perdemos muitas oportunidades, gente. Nós somos pessoas que não aproveitamos as oportunidades. Eu vi também essa semana um, um vídeo também de um cristão falando a diferença do cristão, esse assim, diferença do cristão do Brasil com o cristão lá do. Ele deu um exemplo dos Estados Unidos. Gente, as maiores faculdades dos Estados Unidos foram fundadas com cristão. Aqui no Brasil, o que o cristão produz? O que intriga? É briga em denominações. Gente, o cristão não tem quase nada aqui. Ah, tem uma escola, tem uma faculdade batista. A gente não vê quase nada, gente, das coisas do cristianismo aqui no Brasil. Porque as pessoas estão preocupadas com si, com igreja de parede preta e parede branca, de não sei quem que prega isso, de não sei quem que faz isso, de não sei quem que quer dinheiro, e fica nisso, naquilo, naquela coisa ali, naquela insatisfação. Ah, tua igreja não presta, porque tua igreja é isso, tua igreja é aquilo, com roupa, com tanta coisa. E esquece essa vida espiritual. As pessoas esquecem de investir mesmo em si, no seu, ali na sua vida espiritual, em viver uma convivência com Cristo. E aí a pessoa se torna tão insatisfeita. Ah, fulano está não sei quanto tempo na igreja. Ó, a filha dela não casou. O filho está nas drogas. O marido está no bar. E assim, aí a pessoa fica. E aí você vê aquela pessoa ali tão com aquela tristeza no coração, indo ali, vira uma religiosidade, e sabe, olha. E ali a igreja, em vez de se juntar, vamos orar, irmã, vamos estar aqui juntos, vamos orar, porque o nosso Deus, o Deus de Josué, que diz: Eu e minha casa serviremos o Senhor, esse Deus vale ali converter todos lá na tua casa. Não, começa a julgar. Começa a criticar, começa a apontar, e aquilo ali, e aquela pessoa fica ali na igreja, fica ali naquele lugar, só por isso, só por não ter que ser apontado, só por não ter crítica, só por não ter. Não, meu Deus, não é isso, gente. Não é isso que Cristo espera de nós. Não é isso que Jesus está esperando de nós. E aí
eu vi também um exemplo muito maravilhoso de uma pessoa satisfeita, uma pessoa de fé que levou ali, que é o Caleb. O Caleb é aquele que eu sei que vocês também sabem a história dele com Josué, quando ele foi lá ali naquela terra prometida, ele voltou ali com Josué, aqueles espias lá, e ele dizendo, ele falou lá o que Deus queria ouvir, que era da terra, que poderia sim lutar e pegar aquela terra de volta. E através de Moisés, Deus deu Hebron para ele. Moisés depois morreu, e ele entrou em Jericó lá mais com Josué, lutaram ali, e ali foi indo, só que ele ficou, esqueci o nome na terra lá onde ele ficou, e depois, ele, nessa época ele tinha 45 anos, quando ele recebeu essa promessa do Senhor. E ali em Josué 14, já tinha passado 40 anos, ele já estava com 85 anos, quando ele foi lá em Josué, e falar que ele queria a terra. Você lembra daquela promessa que o Senhor fez para mim? Ai, gente, quantas pessoas estão esquecendo as promessas de Deus? Quantas mulheres, quantas pessoas de Deus estão esquecendo da promessa, daquilo que Deus prometeu? Ah, porque já faz muito tempo. Ah, aquilo ali não é mais para mim. Já estou velho, já largando. Olha, ele já tinha passado 40 anos. Ele estava com 85, mas ele foi exigir o que era dele por direito, o que o pai prometeu, o que o Senhor prometeu para ele. E ele disse, já faz 40 anos. Naquela época eu estava com 45, hoje eu estou com 85. Mas eu continuo na fé, firme, forte, com disposição, satisfeito e disposto a lutar com aqueles inimigos que estão lá na minha terra. Então, minha amada, lute por aquilo que o inimigo tem roubado, aquilo que o inimigo tem tomado posse. Não deixe. Caleb não deixou. Caleb disse: eu estou com a mesma força e vou lá com a mesma fé, com a mesma disposição, porque o mesmo Deus, aquele mesmo Deus que fez promessa lá no passado, é esse mesmo Deus que está hoje conosco. Se ele prometeu ali para você, naquele momento, quando se converteu, com aquela alegria, ali com aquela satisfação, e lá no seu coração, Deus falou que ele iria fazer algo na sua vida, ele iria mudar sua vida, ele ia mudar sua casa, sua família, mudar algo. Esse mesmo Deus prevalece. E não perca essa promessa, continua ali firme, faça como Caleb. Não, eu vou lutar, eu vou tomar o que é meu, vou tomar posse do que é meu, vou tomar do inimigo. E foi isso que Caleb fez. Caleb foi lá, lutou e tomou Hebron. Pegou Hebron porque era dele, porque Deus tinha prometido para ele. Deus deu aquela terra para ele. E é isso que nós temos que fazer. Mas para isso nós temos que estar satisfeitas como nós estamos. Nós temos que ser mulheres satisfeitas, pessoas satisfeitas. Nós temos que ser gratas, Senhor, que hoje eu estou aqui, Senhor. Mas eu sei que o Senhor tem coisas maiores para mim. Eu sei, Deus, eu creio, e eu não morrerei enquanto eu não ver as tuas promessas. Aquilo que tu tem prometido na minha vida, eu vou continuar. Eu não vou deixar essa insatisfação na minha vida. Eu não vou deixar, eu não vou ficar com inveja. Isso não é de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus ali, saber o que é de Deus e o que não é. Esse espírito desse inveja, isso aí é coisa do diabo, isso aqui eu não vou deixar. Não vou permitir estar com inveja, não, eu vou estar lutando, vou estar ali lutando com o irmão. Glória a Deus, minha amada. Hoje a vitória é tua, eu vou comemorar contigo, mas amanhã vamos estar comemorando a minha vitória, porque a minha também virá. Na hora certa virá, porque tudo vem no momento certo. Deus sabe de todas as coisas. E isso, meus irmãos, é isso que nós temos que fazer, ser essa pessoa satisfeita, essa pessoa assim, com aquela alegria, somente, porque temos que saber que somente Deus pode fazer essa mudança em nós, pode mudar a nossa vida, assim, nos dar segurança. Só Deus pode trabalhar assim em nós. E nós temos que estar ali firme, aconteça o que acontecer, nós temos que estar ali firme na presença do Senhor, buscando Ele cada vez mais. Ali em João 15, que Jesus fala, né, que Ele é a árvore, que Ele é a videira, e nós somos um galho, meus amados. Nós somos o galho que estão ali grudado naquela árvore, naquele pé de árvore ali. Mas se nós cair,
secar, nós ficarmos desgrudados, nós vamos simplesmente o quê? Morrer, ficar seco, porque o galho só cria folha, cria fruto, se ele estiver ali grudado na árvore. E nós temos que estar ali grudado. Onde se viu, não pode ficar insatisfeito. Porque aquele galho ali botou um fruto e eu aqui não estou sem fruto. Não. Espera lá, que ali é a árvore que comanda tudo. Se eu tiver que dar o fruto também aqui, na hora certa eu vou ter, o fruto vai nascer também em mim. Nós estamos grudados, nós estamos grudados na mesma árvore, na mesma árvore ali. Então, se aquela árvore ali já vai botar fruto, mas não se preocupa que na hora também vai sair o seu. E a gente vê, assim, a insatisfação muito grande na vida é, dos cristãos. Hoje em dia tem de cristão insatisfeito, mas nós não podemos viver mais com insatisfação. Nós somos pessoas transformadas. Nós temos a nossa mente hoje transformada. Nós somos novas criaturas. Nós somos de Cristo. Nós temos que fazer a diferença. E esse mês passado, meu pastor pregava muito sobre mudança de mente. E eu falava, Senhor, eu preciso mudar a minha mente, meus pensamentos. E também comecei ali buscar aquela coisa trabalhando sobre minha mente também. Deus, se a minha mente é sua, é que domina, então é o Senhor que domina a minha mente. Eu quero mudança, eu quero ver essa transformação. E eu comecei assim a trabalhar sobre isso, e junto com a terapia e os estudos, aquela coisa, eu digo, eu quero ter uma mente transformada. A minha mente, eu quero ser transformada por Cristo. Eu fiz assim, tipo um texto, um estudo sobre isso, e eu quero compartilhar aqui com vocês o que Deus foi me dando, como é uma mente transformada, uma mente satisfeita, uma pessoa satisfeita, uma pessoa que não ali transformada, uma nova criatura. Então, uma mente transformada com Cristo, uma mente satisfeita, é aquela que passou por um processo de renovação interior, mudando a forma de pensar, sentir e agir. Ela não se conforma com os velhos padrões. Então, não vive mais com aqueles pensamentos negativos, mas busca constantemente crescer, aprender e enxergar a vida de uma maneira mais consciente e positiva. Uma pessoa com a mente renovada, uma pessoa assim que ali, eu sou uma nova criatura, eu não sou mais aquela pessoa que vivia insatisfeita com tudo, que vivia murmurando, que vivia reclamando. Eu não sou mais essa pessoa, mas eu sou a pessoa que deixa de alimentar ideias destrutivas, como inveja ou de pessimismo o tempo todo, nada vai ser certo, eu não vou conseguir, tudo dá errado na minha vida, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, essa pessoa já não vê mais as coisas assim. E passa a pensar com fé, com esperança, com propósito, reconhece as suas emoções. Nós temos que ser pessoas, nós sabemos, nós temos nossos limites. Tem uma hora que nós temos que dizer, não dá, chega. Ou dizer assim, não, eu estou cansada. Hoje não, gente. Acontecer é assim. Nós temos que ser pessoas que temos, nós temos limites, nós somos limitadas. Somos pessoas limitadas. Mas nós temos que conhecer os nossos potenciais. Nós somos pessoas que erramos. Nós temos que aprender com nossos erros e valorizar o processo de crescimento. Nós temos que procurar ali a crescer, melhorar a cada dia. Uma mente satisfeita, uma mente ali, uma pessoa renovada, ela quer melhorar a cada dia, porque nós temos um Deus que muda, que renova, a palavra de Deus se renova a cada dia, e assim como a palavra de Deus se renova, ele também renova nós, ele também renova dentro de nós, ele renova aquele que busca, como ele diz, se nós buscar, nós vamos encontrar. Aquele que bate, se abre. Se nós clamarmos, ele vai anunciar coisas grandes.
Então, assim, que nós não sabemos, que nós não temos nem ideia, mas aí, assim, nós temos que ser essas pessoas, pessoas que nos apegar à palavra de Deus. E essa pessoa, ela passa a enxergar o outro com compaixão, com respeito, sem julgamento e precipitados. Crente tem uma mania de ficar julgando o outro, julga tanto. Gente, é uma coisa assim incrível, horrível. É um julgamento, é uma crítica. Olha, nós temos que tirar, nós temos que nos limpar disso. Nós não podemos deixar isso nos consumir, viver nas nossas vidas. Nós temos que fazer nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser pessoas diferentes. E quando é diferente, é não aceitar essas coisas. É não, de vir, vem. Agora faz como o pastor Cláudio Duarte, ele fala que claro que vem, porque o diabo está aí justamente para botar, mas só que nós que temos que fazer a escolha de não aceitar essas coisas. Não, está repreendido em nome de Jesus. Aí vem aquela vontade de murmurar, aquela vontade de reclamar, aquela vontade de criticar mesmo a fulano, de ficar até mesmo com raiva. Mas nós não podemos fazer isso, não. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Jesus, isso não é de Deus, não é isso que Jesus quer de mim. E aí nós temos que nós temos que aprender aprender uma coisa que nós temos que aprender a lidar com situações difíceis, sem deixar ser dominado por raiva, ansiedade ou tristeza. O que aconteceu com aquele irmão do filho pródigo? É da raiva, claro. Você ali fazendo tudo, tentando, fazendo o possível, consagrando, aí a gente consagra, a gente jejua, você deixa de fazer um monte de coisa que você queria fazer, mas você renuncia. E aí aquele outro lá, que não está nem aí, ó, ah, ah, e aí ele vem, recebe a bênção, a gente dá raiva. Mas aí nós temos que ter uma mente de Cristo e olhar para Cristo. Jesus merecia passar por aquelas coisas que ele passou? Não, ele não merecia. Mas ele passou. E se Jesus passou, quem somos nós? Quem é eu para não ter que passar? Nós temos que passar como o louvor do Lázaro, como a irmã louvou, mas ele, não sei se é ele tem um louvor que ele fala, tem que passar tudo dando glória a Deus. Então nós temos que passar dando glória a Deus. Oh, glória! É fácil? Não é, não. Mas a gente consegue, a gente começa a falar, começa a dizer, é tipo uma terapia. Eu falo assim, ah, os professores falam que a psicologia com o cristianismo não tem nada a ver. Eu falo assim, eu não quero nem saber, mas eu junto e acho maravilhoso, eu acho que é um casamento perfeito. Porque na terapia a gente aprende isso. Que você tem que ir lá, você não vai aprender de uma hora para outra, mas você tem que ir, é de pouquinho a pouquinho. E o cristianismo também. Não é ali, tan, tan, larará. Deus não é mágico. Mas a gente insistindo, vai a primeira, vai resistindo. Resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Então, vai lá e começa. Não, eu não vou, nem ali se roendo. Senhor, eu estou com tanto ódio, pai, estou com tanta raiva, mas me segura, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu falo isso, minhas amadas, por experiência própria. Porque eu estou falando, isso aqui que eu estou falando, estou lendo, é de Silvana. Silvana era assim. Assim, mas eu estou aprendendo não estou na perfeição, como o apóstolo Paulo fala. Ainda não cheguei lá, mas estou caminhando, estou correndo atrás para melhorar a cada dia. Tem que vir que, Senhor, transforma, Deus, me muda, Pai, em nome de Jesus. Ô, Senhor, Jesus, Jesus, Jesus. E fica lá, não vem nem outra palavra, só Jesus, Jesus. E ali que ele vai passando. E aquilo ali eu vou conseguindo, vai conseguindo. Porque dá vontade de ir lá mesmo e socar. Imagina, aquele rapaz trabalhou, ficava ali, ficou ali com o pai fazendo de tudo, e o outro foi lá, gastou todo que ele tinha. Ele não tem mais direito a nada, nem mesmo no bezerro. Aquele bezerro cevado que o pai matou não era mais dele, não, que ele já tinha pegado toda a herança dele. Mas ali tem que falar o que é mais alto, a compaixão, o amor, a gratidão, fazer a diferença. Porque nós somos chamados para fazer a diferença.
E, como eu tava, e a pessoa, e essa pessoa, nós temos que viver com um senso de gratidão, em busca de cumprir um propósito maior, seja espiritual, seja pessoal ou profissional. Mas nós temos que ter esse propósito, tem que viver sempre assim, porque senão a gente vai parar, vai estagnar ali no tempo, vai ficar igual eu estava ali, eu estava essas 2 semanas, Senhor, sem, ai, sem, querer, sem expectativa. O que eu vou fazer, Senhor? Eu estou ali. E aí Deus vai lá e levanta alguém, nem que seja lá da Itália, ela buscando lá no mundo, que eu sei que tem o dedinho da irmã Lívia, né? Quando a irmã Isabel me chama, até que eu sei também a irmã Isabel, né? Mas a irmã Lívia ali, ó, mãe, convida fulano, vou chamar fulano. E a irmã Isabel também é daqui, chama vocês lá fora, e assim vai. Para Deus não há distância, para Deus não há empecilho. Deus vai lá, olha, vai lá, desperta aquela pessoa ali, porque daqui a pouco lá ela está morta, que já está morna demais, já está muito parada. E nós temos que buscar isso, nós temos que nos libertar do passado, dos pesadelos, dos ressentimentos. Nós temos que aprender a perdoar e seguir a paz. Nós, como mulheres, nós somos mulheres transformadas. Nós temos que ter força, temos que ser mulheres doces e equilibradas. Gente, um cristão transformado, um cristão com uma mente ali transformada, ele tem equilíbrio. Eu demorei muito para aprender isso, mas hoje eu sei, nós temos que ter equilíbrio, porque a gente sabe que vem tempestade de tudo quanto é lugar. Nós temos que ser pessoas assim preparadas, nós temos que estar nos preparando a cada dia, porque nós, assim, nós reconhecemos, nós já conhecemos a dor. Nós sabemos de onde a gente veio, a gente sabe como é a vida sem Cristo, sem transformação, a vida de insatisfação. Nós sabemos como é que é. Nós não podemos deixar de nos endurecer, ser pessoas endurecidas, não podemos permitir. Nós temos que aprender a cada dia que há queda, mas nós podemos nos levantar cada vez mais forte. Aquilo ali, aquele erro, nós podemos errar, porque nós não somos perfeitos. Mas nós vamos voltar e assim, com um coração leve, cheio de fé. E hoje, assim, eu falo, nós precisamos cada dia mais, sabe? Cada dia mais buscar a presença de Deus e nos aceitar como nós somos, da maneira como somos. Hoje eu sei que eu preciso, hoje eu sou uma pessoa, só que Silvana, eu sei quem eu sou, eu não preciso provar nada para ninguém, porque eu descobri o meu valor no silêncio, na oração, na paz. Eu tenho paz, mas assim, eu falava, eu tenho paz, eu tenho paz, mas algo me tirava, sabe? Me conturbava, algo me deixava insatisfeita. Mas hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei, eu sei que eu tenho limite. Eu sou limitada. Eu não sou perfeita. Eu sou real. Mulheres, nós somos mulheres, nós somos carne, nós choramos, nós sentimos, mas no que nós não podemos é desistir. Isso nós não podemos, é desistir. Luta pelos seus sonhos, busca. Se você teve um sonho na vida, eu queria ser alguém na vida, eu queria ser isso na vida. Não desiste, vai lá. Você tem um Deus que para ele nada é impossível. Pega assim, pensa, a Sara, com 90 anos, mas ela tinha um desejo de ser mãe. Para Deus nada é impossível, é limitado para mim e para você, mas para Deus não é. Então tem tanta gente insatisfeita porque não cumpri, que não são realizadas, não cumpriu, não foi cumprido aquilo na vida dela. Eu queria tanto aquilo ali, mas por que que não acontece?
Porque Deus não gosta de você? Não. Porque Deus não quer? Não. Porque simplesmente você deixou esse desejo, esse sonho morrer dentro de você. Você não alimentou mais. O sonho é vivo. Os desejos são vivos. Não é só pensar, só querer, só desejar. Não. Nós temos que ir lá, nós temos que lutar, nós temos que ir ali ter perseverança. Não deixe essa satisfação consumir, não deixe. Nós precisamos cada dia mais ser essa fazer a diferença, ser essa pessoa transformada, ser uma pessoa ali com expectativa, com luz na vida, porque a transformação cura as feridas. E as feridas, aquelas feridas do passado, é transformada em sabedoria. As tempestades, elas são realizadas em sonhos, são transformadas em sonhos, em propósito. E crente tem que ser pessoa de propósito. Nós temos que ter propósito. Eu tinha um propósito de fazer isso, de fazer aquilo, mas hoje em dia eu não tenho mais esperança. Não faz isso. Não deixa a esperança dentro de você morrer. É o que nos mantém vivo no Evangelho, é a fé, a esperança. Conversa com alguém, tiver que fazer terapia, faça. Não tenha vergonha. Nós não somos perfeitos, meu amado, nós precisamos, faça. Se o chegar no psicólogo, o psicólogo disser assim para você, ó, você vai ter que, eu vou ter que enviar você para um psiquiatra. Vai, não tenha vergonha, vai no psiquiatra. Ah, o psiquiatra disser, você vai ter que tomar os remedinhos, assim, toma. Você vai precisar ir para uma academia, vai, faça terapia. Vá para academia, vai cuidar do seu corpo. Mas não fica essa mulher, não fica uma pessoa amargurada, uma pessoa azeda, que ninguém suporta. Porque eu sou crente, e vai para a igreja, chega lá, senta naquele banco e fica ali ouvindo, sai de lá pior do que entrou. Não, não faz isso. Aí fica ali chateada por causa, lembrando do passado. Quantos de nós tem um passado triste, passado ali, porque os nossos pais, ele nos deu o que ele sabia, da maneira que ele aprendeu. Eles não tinham outra coisa para nos dar. Então, nos agradeça pelos nossos pais. E, Senhor, perdoa, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E nós também assim fazemos com nossos filhos. Às vezes nós temos um filho também que não quer saber, tem raiva. Ele tem até raiva de crente. Tem filho que tem raiva mesmo dos pais. E os pais se acabando. E não faça isso. Senhor, eu errei muito com meus filhos. Mas eu não sabia. Eu pensei que eu estava fazendo o que era certo. Eu pensei que eu estava fazendo o que era correto. Me perdoe, me ajuda. Ah, mas o meu filho já foi, o meu filho já partiu, ou meus pais já foi, ou alguém já foi. Senhor, me perdoe por eu não ter feito, mas eu não sabia. Mas me ajuda eu fazer agora por alguém que precisa. Eu quero ser, Senhor Jesus, uma mulher transformada, uma mulher satisfeita, uma mulher grata. Eu não quero ser insatisfeita, eu não quero ser infeliz, eu não quero isso na minha vida. Porque uma pessoa assim, transformada por Cristo, uma pessoa, uma nova criatura, não vive para impressionar, vive para inspirar. Nós vivemos para inspirar, meus amados. Nós não vivemos para pressionar ninguém, como queremos ser, eu quero mostrar, ser isso, eu quero ser aquilo. Não, vamos inspirar, da inspiração. Tá? Fernando, tu tá bonito, tu emagreceu, hein? Tu tá na academia. Sim, minha amada, estou. Vambora, tu não quer ir? Vamos, amada, vamos. Olha, é maravilhoso. Bom, 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 não, que a gente sente dor, isso, mas olha, é maravilhoso para a saúde. Vambora, vem. Vamos, amanhã eu te chamo, a gente vai. E assim, para a igreja,
fazer terapia. Ah, você está fazendo terapia. Eu, em coisa de doido. Não, minha amada, não é coisa de doido. Para nos ajudar, porque nós precisamos. Tem coisa assim que tem hora que a gente, principalmente uma época como hoje, de tanta informação, muita informação que sua mente fica ali, ó, igualzinho aqueles vídeos do Instagram, conforme você vai passando, sua mente fica desse jeito. Não, minha amada, vamos embora. Olha, é maravilhoso. Vamos fazer terapia. E ali a gente vai. E não ficar, o quê? Não. E querendo ver a desgraça sem fazer absolutamente nada. Não faz nada por ninguém. Quer ver a desgraça de todo mundo. Não, nós viemos aqui para inspirar. Nós somos inspiradoras. Nós somos pessoas inspiradoras. Por isso que Jesus nos escolheu. Essa pessoa entende que o verdadeiro poder está em ser luz, mesmo depois de ter conhecido a escuridão. Nós já passamos por isso, nós já passamos. Então, não sei se há alguém assim aqui, assim, mas se você tiver, minha amada, não deixe. Não permita que esses sentimentos ruins, que essa escuridão te destrua. Não, hoje mesmo procura ajuda, procura uma ajuda. Procura terapeuta, procura mesmo, até mesmo as irmãs, mas bota isso para fora. Não deixa isso, porque isso dentro de você, dentro de nós, isso consome, isso não deixa, você não cresce espiritualmente, você não cresce em área nenhuma da sua vida. E só adoece, só adoece, só adoece. E aí vem dor, vem enfermidades em cima de enfermidade, é uma puxando a outra, é uma coisa puxando a outra, e aí já sabe. Daqui a pouco cria o quê? Um câncer. E aí, veio o câncer, já começa a se preparar para a morte. Não foi para isso que Deus nos deu vida. Ele nos deu vida para que nós fizéssemos a diferença. Nós viéssemos inspirar pessoas. Nós viéssemos fazer mudança, transformação. Amém, amadas? E é isso. Eu quero dizer, hoje eu sou uma nova Silvana. Eu posso dizer assim, eu tô flutuando de felicidade, de alegria. Eu sei que eu ainda tenho muita coisa, assim como Caleb, eu ainda tenho muita coisa para conquistar. E eu falo assim, Senhor, eu sei que tua volta está se aproximando, mas deixa eu conquistar mais um pouco, vai. Deixa eu quero conquistar mais. Deixa eu quero inspirar mais pessoas. Gente, eu estou com 52 anos. Este ano, assim, não, eu tô com 52 anos e eu estou na faculdade, fazendo faculdade de psicologia. Era o meu sonho, o meu desejo, assim, sabe, aquilo ardia dentro de mim, não tinha condições, mas graças a Deus, pela graça de Deus, eu consegui. E depois que eu consegui entrar na faculdade, olha, gente, tantas pessoas, tanta pessoa. Só este ano, eu teve o quê? Tem 4 pessoas que entraram, resolveram fazer faculdade. Aí, no começo, eu ficava dizendo assim, fulano é só inveja, só porque eu estou fazendo faculdade. Mas hoje, ai, Jesus, olha como a mente da gente é. Aí hoje não, hoje eu me alegro. Senhor, obrigado, porque eu sei que eu inspirei essas pessoas. Uma pessoa mais velha do que eu, a minha própria a pessoa que faz meu cabelo, cabeleireira, nós éramos amigos um tempão. Eu até perguntei essa semana para ela está fazendo veterinário, que ela ama bicho. Eu perguntei essa semana para ela, por que você não tinha feito faculdade antes? Aí ela disse assim, ai, senhor, eu tinha medo. Eu digo, medo de quê? De não conseguir. Mas aí, conforme você vinha aqui, falava e você ficava dizendo, aí, me inspirei. E ano passado ela fez o Enem. Aí ela não conseguiu assim entrar logo no começo. E eu sempre indo e falando para ela, que chegou agora no meio do ano, ela insistiu novamente que conseguiu. Tá lá agora, já está fazendo. E aí eu olho, e aí? Ai, tem muita coisa. Eu falei, mas você consegue. Eu já estou também aqui, ó, bem lá na frente, você também consegue. E assim tá indo, gente. E assim, aí hoje em dia eu entendo, eu falo, meu Deus, eu estou sendo inspiradora de pessoas que realizando os desejos no coração, de pessoas ser feliz, da pessoa assim, sabe? Porque é tão bom a gente conquistar, é tão bom
a gente realizar os sonhos. É muito bom, é muito. Mas para isso, eu tive que largar a insatisfação, a inveja, a infelicidade para lá e buscar e querer. Querer, Senhor, eu quero mudança. Deus, eu quero mudança, eu quero transformação. Eu tive que fazer isso. E hoje eu posso dizer, eu estou conquistando a cada dia. E eu estou feliz. E quando eu vejo pessoas que não estão assim fazendo algo que me falo, Senhor, tenha misericórdia. O Senhor é Deus que sabe todas as coisas. Se não é isso, muda. Senhor, trabalha. Porque cada um tem seu jeito. Nós temos que aprender a entender, a compreender o outro. Talvez ele só precise de um direcionamento. Eu estava falando, eu falei para meu filho. Meu filho, a gente já errou tanto. Às vezes, a gente tem a cabeça dura mesmo que não quer ali prestar atenção. Mas às vezes a gente não tem ninguém para nos dar o direcionamento. Não tem, aí a gente acaba achando que ali, que aquilo ali é o certo e a gente faz errado. Mas Deus está ali sempre conosco. Assim como o filho pródigo, que quando ali viu que tinha cometido um erro, pediu para voltar para a casa do pai e foi recebido com aquela festa. Assim Deus faz com nós. Ele recebe, vai, vamos embora. Agora tu vai no caminho certo. Agora eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Mas se ainda não tiver chegado, não faça igual o irmão. Não fica ali chateado, amargurado, porque você está mais tempo, tem buscado há mais tempo e não aconteceu com você e aconteceu com o irmão. Não comemora com aquele irmão lá, com aquela irmã, com aquela família, com quem for. Comemora com ele, que o seu, que ali depois vai comemorar com você também. Amém, minha amada? Glória a Deus, muito obrigada. Até aqui o Espírito Santo conduziu. Então, eu agradeço pela oportunidade, pela alegria de ter compartilhado um pouco da minha vida e espero, em nome de Jesus, que possa também ajudar vocês. Amém? Obrigada.